Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 29 de setembro de 2021. As estratégias de uma possível guerra sino-americana e como que seria esse teatro de operações. Convido a inscrever-se no canal, a dar seu like e compartilhar com suas redes sociais. É muito importante para o fortalecimento e crescimento do canal. Uma guerra entre a China e os Estados Unidos seria uma guerra entre potências de grande porte, poderíamos dizer de potências semelhantes. Isso não quer dizer que eles sejam poderes idênticos. Todas as nações diferem em termos de geografia, de estratégia, mão de obra, armamento e assim por diante. Mas eles são iguais no sentido de que, pelo menos superficialmente, a gente pode chamar assim, cada um parece perfeitamente capaz de derrotar o outro. O planejamento antes da guerra torna-se ainda mais importante à medida que cada qual busca identificar a fraqueza de seu inimigo e implantar a força necessária para derrotá-lo rapidamente. O desejo da potência atacante é desferir um golpe tão poderoso e tão prejudicial que o inimigo capitule ou negocie um acordo satisfatório. O primeiro golpe é crítico. O elemento surpresa é fundamental para desferir um primeiro golpe, bem sucedido, é claro. Se um lado estiver ciente da intenção e do plano de seu inimigo, uma potência de igual alerta suas forças e as concentrará para derrotar ou desviar o inimigo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Durante o século XX, a maioria dos principais conflitos sempre foi envolta em surpresas. Por exemplo, a invasão alemã na França, que através da Bélgica na Primeira Guerra Mundial, não foi prevista pelos franceses, assim como o ataque alemão na França pelas Ardenas na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses também esconderam sua intenção de atacar Pearl Harbor operacionalmente e diplomaticamente. Eles inclusive estavam realizando negociações de paz com os Estados Unidos nas horas anteriores ao ataque. Os alemães esconderam sua intenção de invadir a União Soviética em 1941, mesmo enquanto reuniam suas forças. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha conseguiram confundir a Alemanha contra o local da invasão da França, embora estivesse claro para todos que um ataque estava por vir. Garantir o elemento surpresa não garante a vitória final, é claro, mas nesses casos a surpresa garantiu que o ataque inicial não terminou antes do início da guerra. Quando a Rússia começou, no outro exemplo, a guerra com o Japão em 1905. Moscou enviou uma frota de São Petersburgo ao Japão para derrotar a marinha japonesa e obrigar a um acordo político. A Rússia, no entanto, não escondeu a partida da frota russa, nem o seu destino. Então, o que a marinha japonesa fez? Ela preparou-se e esmagou a frota russa. Portanto, embora a surpresa não garanta nada, a ausência de surpresa torna a vitória na estocada inicial extremamente difícil. As posições chinesas e americanas no Pacífico Ocidental dão uma sensação de uma condição de quase guerra nos dias de hoje. É improvável que os Estados Unidos iniciem uma guerra, essa é a minha opinião muito clara, né? Seu interesse é manter a opção de bloquear o transporte pelos portos orientais da China. Os Estados Unidos estão satisfeitos em manter essa posição. Os chineses enfrentam uma situação em que os Estados Unidos têm a opção de prejudicar a China e, ao mesmo tempo, podem contar com a moderação americana. As circunstâncias são tais que a China tem que chegar a um acordo político com os Estados Unidos, aceitar sua vulnerabilidade ou iniciar hostilidades. Pode escolher duas estratégias para reter o elemento surpresa. Proteger a intenção de travar a guerra é sempre melhor, enquanto proteger o movimento de abertura de uma guerra sabidamente provável é o segundo. O último pode ser muito eficaz se o invasor estiver pronto para explorar o sucesso. A China não deu a conhecer suas intenções, mas a China criou um ambiente, é isso que a gente precisa entender, em que uma guerra por ela iniciada é uma possibilidade real, se os Estados Unidos não mudarem sua posição diplomática ou militar na região. A criação de tal postura custa à China uma dimensão de surpresa. Pode trazer uma água para mim, por favor? Os Estados Unidos da América concentraram sua força militar substancial na China, tornando-se a iniciação pela China mais difícil. Por outro lado, os Estados Unidos já se posicionaram em uma
postura perigosa para a China, e sejam quais forem as intenções dos Estados Unidos. Não pretendem ações hostis. A China teve que desdobrar força de qualquer maneira, então a possibilidade de guerra não é estranha a nenhum dos lados. Os indicadores de guerra são valiosos diplomaticamente. Eles podem convencer os Estados Unidos a mudar sua postura militar e sua posição sobre as relações econômicas. Não tanto por medo da China, mas porque questões podem não importar tanto para os Estados Unidos. A febre da guerra pode forçar uma reavaliação e os Estados Unidos têm mais espaço para manobrar do que a China. A China fez algo estranho, indicou o ponto de início da guerra, né? Claramente ela tem divulgado isso. Taiwan seria o ponto de início da guerra da China. E colocou em prática uma força poderosa, né, para tomar Taiwan. Anunciar o alvo específico é tão perigoso quanto os japoneses deixaram a frota dos Estados Unidos saber que Pearl Harbor era o alvo, né, que os japoneses não deixaram. Ou seja, se eles soubessem, os Estados Unidos iriam se prevenir. E atacar Taiwan envolve uma operação anfíbia que requer uma força limitada pela capacidade da nave anfíbia, dos navios, né, e a operação anfíbia para transportar tropas, que é sempre inadequada. Como eu fiz na Normandia, existem muitas dificuldades. Então deixar essa força para enfrentar o inimigo, enquanto reforços e um transporte contínuo de suprimento cruzam a 100 milhas de água, abaixo do possível, né, de possíveis mísseis dos Estados Unidos e ataque aéreo. É muito estranho revelar o local do início da guerra. E mais estranho ainda, porque esse local é tão vulnerável à ação inimiga que fica muito complicada a situação. Na verdade, os aliados empreenderam a operação Fortitude, que foi projetada para convencer a Alemanha ainda na Segunda Guerra de que a invasão estava acontecendo em qualquer lugar, menos de onde veio. Eles não informaram o local da invasão como fez a China, mas arriscaram tudo para manter o segredo do local. Certo? Agora a China está dizendo claramente que se iniciar uma guerra, vai iniciar em Taiwan. Acho que não tem outro lugar para iniciar. E essa constante reafirmação da China de suas intenções em relação a Taiwan, incluindo ocasionalmente detalhes de como tal invasão poderia ser executada, fazendo manobras e voos ameaçadores em volta e sobre Taiwan, são bizarros em seu valor de face. Não é bizarro, no entanto, se supor que os Estados Unidos não travarão uma guerra por isso. Nesse caso, a obsessão de Pequim por Taiwan é simplesmente parte da estratégia geral de convencer os Estados Unidos de que uma guerra é provável, a menos que os Estados Unidos mudem de posição. Nesse papel, Taiwan faz todo sentido. Também faz sentido de outra maneira. A China se sente obrigada a iniciar um conflito, mas o objetivo não é a própria Taiwan, que é considerado uma pista falsa. Tomar Taiwan não resolveria o problema estratégico da China. O problema é que uma série de ilhas do Japão a Singapura, incluindo a Índia, né, que não é uma ilha no caso, né, Vietnã e Austrália, estão formalmente alinhados com os Estados Unidos ou compartilham cooperação informal por hostilidade à China. Essa corda, ou melhor, esse cordão de países, ela cria uma linha de pontos de estrangulamento que bloqueiam o acesso da China aos oceanos globais. Manter Taiwan criaria uma lacuna maior em um local, mas em condições de guerra seria uma passagem perigosa para navios mercantes. No entanto, é difícil imaginar outro ponto que resolveria o problema estratégico da China, sem incorrer em todos os problemas que uma invasão de Taiwan faria. Se pudesse puxar a Indonésia e as Filipinas para uma aliança, abrir-se-ia uma lacuna que os Estados Unidos teriam dificuldade em bloquear, e não poderia ser bloqueada sem uma guerra que envolveria combate terrestre. Nenhum dos países indicou interesse em cair na esfera da influência chinesa, no entanto. Nenhum desses dois países citados, e mesmo outros. Eles continuam na esfera americana. Uma invasão de Taiwan faz pouco sentido, acima de tudo, porque a possibilidade de fracasso é grande. A ideia de que o foco em Taiwan é projetado para desviar a atenção dos Estados Unidos não funciona. Os preparativos para um ataque anfíbio em grande escala são massivos,
exigem muito tempo e são difíceis de perder para as capacidades de reconhecimento dos Estados Unidos. A partir disso, podemos deduzir que o foco em Taiwan, né, é a minha dedução, né, se destina a aumentar a sensação de guerra iminente e moldar os cálculos dos Estados Unidos e dos aliados, né, e criar um clima de tensão constante na região, né. É possível que a China pretenda, em vez disso, um conflito em larga escala cobrindo todo o Pacífico Ocidental, no qual a China aposta tudo. Mas a China não precisa apostar tudo, mesmo porque a China perderia muito, todo mundo perderia, mas talvez perdesse a sua posição hegemônica de segunda economia do mundo. A única possibilidade que resta é que a China esteja se preparando para uma negociação com os Estados Unidos, que é a minha opinião, né? Isso aí, deixo claro, isso é a minha opinião, eles querem negociar. A competição começou inicialmente porque os Estados Unidos da América exigiam igualdade de acesso ao mercado chinês e o fim da manipulação do yuan. Quer dizer, essa é a razão principal onde tudo começou, e daí começou aquela pressão em cima de Taiwan. A China não conseguiu concordar com nenhum dos dois, e a sensação de hostilidade é provavelmente tanto para o consumo doméstico quanto para o americano. A sensação de guerra foi alcançada, mas os indícios de guerra são difíceis de ver. Mesmo se você olhar de perto, isso deixa espaço muito grande para um acordo político. A China quer negociar. No meu último trabalho, anterior a esse, que eu falo sobre a China, sobre o estresse na região, né? Na realidade, já no início eu digo que as declarações dos dois presidentes dos Estados Unidos da América, que estão procurando já desarmar os espíritos e não fazer uma guerra, mas acho que a tendência é chegar a um acordo político. Quando eu digo que o que vai acontecer é uma negociação, porque as partes querem uma negociação, eu quero começar novamente o que eu já citei no meu trabalho anterior sobre estresse geopolítico no Indo-Pacífico, as palavras do Biden e do Xi Jinping. Disse o Biden: não estamos buscando uma nova Guerra Fria ou um mundo dividido em blocos rígidos. E o Xi Jinping diz, em contrapartida: a China nunca invadiu e nunca invadirá ou intimidará outros ou buscar hegemonia. Então, na realidade, são os sinais dos dois lados que ambas as partes estão prontas para negociar e querem efetivamente negociar. Eu acho que a solução vai ser isso. Eu não acredito que vai iniciar uma grande guerra entre os dois blocos, mesmo porque não seria só uma guerra entre os americanos e os chineses, mas seria uma guerra que envolveria blocos e consequentemente, uma guerra mundial. Então, a terceira guerra mundial, na minha avaliação, quem está esperando que comece pela China não vai começar, né? Acho que é coisa que eu talvez precise fazer um outro trabalho. Eu acho que se houver uma guerra mundial, ela vai começar na Europa e deve começar pela Rússia, mas eu também não acredito. O presidente Putin, ele é um cara inteligente e não vai querer começar uma guerra por lá também, mas vai continuar fazendo esse jogo, estressando a Europa e uma série de coisas, e fazendo das suas como fez com a Ucrânia. Vai continuar fazendo assim, lamentavelmente. Mas quanto a essa nossa análise sobre a questão chinesa, a saída vai ser a negociação. As partes sabem que precisam ceder. Quem negocia sempre ganha alguma coisa, perde aqui e ganha lá, entende? Ou seja, as partes cedem, mas isso precisa ser feito em prol de um mundo melhor, em prol da paz no mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Obrigado a todos. Convido-os a inscreverem-se no canal, a darem seu like e a compartilhar com suas redes sociais. Isso fortalece o canal, é muito importante para o canal. Conto com vocês. Deus abençoe a todos, paz e bem.